Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, Evangelho ao ponto, simples e objetivo. Mas antes de a gente começar, fazer uma observação, se você escutar algum barulho estranho, é que minha vizinhança está meio barulhenta hoje, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o estudo de hoje. O estudo hoje, nós vamos falar sobre a morte. Vamos tentar responder essas perguntas. O que acontece quando alguém morre? Aonde estão os mortos? O que eles estão fazendo? Eles voltam? Existe solução para a morte? Então vamos lá, vamos tentar responder essas questões. O que acontece quando alguém morre? O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a gente precisa entender esse processo que Deus fez aqui. O homem não ganhou uma alma, ele passou a ser uma alma. Então, o homem, quando Deus criou o homem, ele não deu uma alma ao homem. Ele fez do homem uma alma. É diferente eu dizer que eu tenho um óculos e eu sou um óculos. Então, eu tenho um óculos. Agora, com relação à alma, eu sou uma alma, não eu tenho uma alma. Então, o homem se tornou uma alma vivente. Então, a gente precisa entender isso, que é bem importante, essa separação entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. Deus fez o homem do pó da terra e o homem se tornou ou passou a ser alma vivente. E então, como que fez? Deus, na criação, fez um corpo sem vida e soprou nas narinas o fôlego de vida, de acordo com o que está escrito no texto. E o homem se tornou uma alma vivente. Então, a junção do corpo com o fôlego de vida de Deus resulta na alma. Um corpo sem vida, fôlego de vida de Deus e se torna uma alma. Então, o que acontece quando alguém morre? O processo inverso. Vamos lá, vamos ler na Bíblia. Eclesiastes 12, versículo 7 diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é o processo inverso. O pó volta, o corpo, né, volta para a terra e o espírito volta a Deus. Então, deixa de ser alma vivente. É o processo contrário. Então, é isso que acontece quando alguém morre. Então, não tem essa, segundo a Bíblia, não tem essa crença que muitas pessoas têm, de que fica uma alma vagando por aí quando alguém morre, separa o corpo do espírito e fica a alma perdida. Não acontece, não é isso que acontece segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, só recapitulando, um corpo sem vida, fôlego de vida de Deus, resultado, alma vivente. E a morte? O corpo volta sem vida para a terra, o fôlego de vida volta para Deus e deixou de existir a alma vivente. É assim que é a morte, tá certo? Então pode ficar tranquilo, não tem nenhuma alma vagando por aí, um ente querido seu, quando faleceu, não está vagando por aí sofrendo ou acontecendo alguma coisa. A gente vai entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo então. O que os mortos estão fazendo? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, dizem assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Segundo a Bíblia, então, o que acontece? Não tem nada, a memória jaz no esquecimento.
não tem amor, ódio, inveja, não tem projetos, não tem sabedoria, nem conhecimento, ou seja, não tem nada. Quando alguém morre, não tem nada. Eles não estão fazendo nada. A Bíblia é cheia de versículos que compara a morte com o sono, porque você não vê nada que acontece. Então, aquele que morreu não tem parte nenhuma do que se faz debaixo do sol. Nada. É isso que acontece. Então, não tem alma penada, vai puxar seu pé à noite, você não vai ver nenhuma pessoa morta aparecendo para você, porque quem morreu, segundo a Bíblia, nesse texto que a gente já viu, morreu. Então, não tem perigo, não precisa ficar com medo, eles não voltam. Vamos continuar, então, o estudo. Respondendo essa pergunta, então, se eles voltam. Eles voltam. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Quem se foi, não volta. Quem se foi, não volta. Para nos ver aqui, ou para fazer alguma coisa, ou aparecer para a gente, eles não voltam. Eles estão esperando uma coisa. No final desse estudo, a gente vai saber o que eles estão esperando. Mas eles não voltam. Fique tranquilo. Aquele seu ente querido não está sofrendo, não está vagando, não vai aparecer para ninguém. Ele não aparece, não volta. Ele está esperando, sem consciência alguma. Não há consciência depois da morte. Tá ok? Vamos lá. Vamos continuar. Os mortos, eles estão louvando a Deus? Salmo 115, 17 diz: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então eles não estão também diante de Deus, louvando a Deus. Eles não estão em lugar nenhum. Olha só, sabem o que acontece com os vivos? Os mortos sabem? Olha só, Jó 14, do 10 ao 12, depois do versículo 20 e o 21. O homem, porém, morre e fica prostrado, ou seja, deitado. Expira o homem onde ele está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhe o semblante e o despedes para o além, ou seja, ele morre. Os seus filhos recebem honras, e ele não o sabe. São humilhados, e ele não percebe. Os mortos não têm consciência nenhuma do que acontece com a gente aqui, vivo. Eles não têm consciência, não estão diante de Deus, não têm consciência nenhuma onde eles estão e eles não sabem nada do que está acontecendo aqui com a gente. Ou seja, os mortos deixam de existir quando morrem. O corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus, eles não sabem o que acontece aqui, não tem projeto, nem sabedoria, nem conhecimento, nem sentimento algum onde eles estão, e eles não sabem o que acontece aqui com a gente. Então, parece um quadro terrível, por isso que a Bíblia fala muito que o salário do pecado é a morte, porque a morte é algo terrível. Se Deus não tivesse dado uma solução para a morte, o homem estaria perdido. Vamos lá, continuando. Existe, então, solução para a morte? Existe. O livro do Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os mortos.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então existe sim uma solução para a morte. Jesus é a solução para a morte. No último dia dessa terra, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram, que dormiram, crendo nele, tendo a esperança, buscando a Jesus. Então Jesus tem a solução para a morte. Ele tem solução para a morte. Ele pode trazer de volta a vida. O que acontece? Ele pega o pó da terra, forma outro corpo, devolve o fôlego de vida. E aquela pessoa que morreu ressuscita. Se torna de novo uma alma vivente. Jesus tem esse poder. Naquele último grande dia, ele vai fazer isso. Ele vai trazer os nossos queridos de volta. Se a gente partir, ele vai nos trazer de volta. Se nós o buscarmos a sua presença, buscarmos o conhecer, andarmos junto com ele, buscarmos a Jesus e cremos em sua volta, ele vai nos trazer de volta à vida. Então, creia isso. Jesus tem a solução para a morte. O mundo diz aí, a única coisa que não tem solução é a morte. Tem. Jesus é a solução para a morte. Tá ok? Bom, vamos lá, continuando. Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Eu não sei se você está vendo esse vídeo pelo Face ou pelo YouTube, mas coloque nos comentários a sua dúvida, que eu vou respondendo dentro do possível. E eu quero que você tome uma decisão. Não tenha medo dos mortos. Eles estão dormindo, esperando Jesus os ressuscitar. Então, pode ficar tranquilo, o cemitério não é um lugar terrível, amaldiçoado, cheio de alma penada. Não tem. Os mortos não vagam para lugar nenhum, não estão em lugar nenhum. Eles estão esperando Jesus chamar para a ressurreição. Não precisa ter medo do morto, ter medo dos mortos, mas creia que Jesus pode trazer de volta a vida. Tá ok? Não fique com medo. Então, eu convido você a ter essa decisão, a crer na Bíblia e a buscar a Jesus, pois ele tem a solução para a morte. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.